Próxima sessão, na quinta-feira, vamos tratar sobre métodos, técnicas e recursos de ensino. Só depois dali nós começamos com nossas atividades de lecionação, porque em conversa com alguns colegas ficou claro que há essa necessidade de falar sobre métodos, técnicas e recursos. Depois vamos discutir bastante ali para saber se um meio de ensino é um recurso de ensino e é um material didático, né? Ou seja, falar de material didático é falar de recurso didático e é falar de meio de ensino. Então, vamos discutir um bocadinho isso, depois de apresentar algumas técnicas, o que são técnicas de ensino e a sua ligação com o método proposto. Será tão importante abordar essa matéria que praticamente eu ia deixar a critério de cada docente, porque já havia pedido uma atividade relacionada a métodos na plataforma. Então, achei que, feita a atividade, não haveriam muitos problemas relacionados a métodos e técnicas, mas depois de uma reflexão profunda em torno disso, percebeu-se que alguns participantes deste módulo têm a dificuldade de relacionar um método e uma técnica, um método e um recurso, né, e um meio de ensino. Então, a nossa sessão de quinta-feira estará em volta disso, né, como fazer esse encaixe de um método e uma técnica, e depois e várias técnicas, e como usar mais de um método dentro de uma sessão, né, e por final, como encontrar, como aliar isso a recursos de ensino. Muito obrigado pela atenção. Penso que vou elevar a voz. Então, praticamente vamos tratar desse conteúdo na quinta-feira e hoje ficamos mesmo para tratar sobre as formas de organização da sessão teórica presencial no ensino superior e também sobre um plano de sessão. Como é que efetivamente deve estar um plano de sessão no ensino superior? É uma proposta técnica e metodológica a respeito disso. Então, apresentados os conteúdos do dia de hoje e da próxima quinta-feira, eu vou pedir agora um colega, de preferência de Angola, para fazer, para nos trazer aqui a síntese da sessão passada e depois vamos avançar com o conteúdo de hoje. Muito obrigado e, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Um colega de Angola para fazer a síntese da sessão passada, a breve trecho que estávamos a tratar. Sim, professora. Sim, tenha bondade. Doutora, normalmente tem-se indicado
os colegas para o resumo dias antes. É verdade, é verdade. Mas me lembro de não ter o feito na sessão passada. Portanto, podemos apresentar este resumo via oral e sintética, mas se não for possível, é compreensível. Ok, muito obrigada. Não sei, eu não estou a reconhecer outros colegas, mas penso que ainda não entraram. Eu vou começar e gostaria que os colegas presentes depois fizessem uma ênfase ou dessem continuidade. Então, na sessão anterior, falou-se sobre as várias definições de aula. Fez-se menção a várias escolas que definem a aula como espaço. Mencionou-se a definição de aula do autor Antunes, 2009, e depois falou-se também de outros autores que definem aula como tempo. E não menos importante, vimos também a terceira definição de vários autores que definem a aula como espaço e tempo. E, de outra forma, falamos também sobre os tipos de aulas, como a conferência, seminário, oficina e laboratório. Dentre os vários exemplos, foi possível mencionar em que momento nós podemos estar ou dar uma conferência, um seminário, uma oficina e laboratório. Vimos também, dentre outras formas, que os tipos de aulas variam de curso para curso e áreas de atuação. Nas ciências sociais, nós podemos encontrar exemplos de aulas em oficinas pedagógicas, onde os estudantes aprendem a fazer o material pedagógico, e falou-se também do exemplo deste nosso curso, em que as aulas serão mais ou menos em seminários e conferências. Penso que de forma resumida era isso, eu fui apanhada de surpresa, agradecia que os colegas reforçassem o meu pensamento. Muito obrigada. Muito obrigado pela excelente apresentação, né, daquilo que nós tratamos na sessão passada. Alguém gostaria de fazer algum acréscimo, como ela deixou aberto? Sim, doutor Domingos. Sim, doutor, boa noite, sou formador e boa noite, caros colegas. Só uma pequena parte que eu queria contribuir naquilo que a doutora Cláudia, a partir de Angola, nos trouxe aqui sobre a síntese da aula passada. Eu só queria contribuir uma parte em que o formador falava da aula e referia que a aula é um chá no ensino superior. E, como sendo chá, o docente tem que fazer com que, durante a aula, haja uma competência, existam habilidades e exista atitude. Esse chá é que compõe, se estivermos a falar do preparativo do próprio chá, como um chá pronto, essas três componentes, que é competência, habilidade e atitudes, e compõem o que dizem como deve ser um estudante que passa das mãos deste docente. Eu quero deixar aqui, para deixar que os outros colegas também levem avante daquilo que tratamos na sessão passada. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição muito rica a respeito da aula. E, bom,
E eu acredito que a síntese está feita e nós vamos partir para a sessão de hoje. A sessão de hoje tem uma proposta metodológica diferente de todas as sessões que nós já vínhamos tendo, e vou já apresentar o que efetivamente vai acontecer. Tenho aqui uma preocupação particular, uma vez que nem todos já entraram, né? Estamos aqui com perto de 70, 80 colegas e mostra que ainda faltam muitos por entrar. E esta proposta que vamos apresentar hoje é uma proposta que todos nós teremos de fazer alguma atividade prática. Tanto como dizia, hoje nós vamos tratar sobre algumas formas de organização das sessões e componentes do plano de aulas. Esta é a sessão 4 e, como já havia dito, é um prazer tê-los aqui. Sejam bem-vindos a esta sessão e desta parte, da minha parte, eu espero que essa sessão seja produtiva, de tal forma que todos nós aqui, no final da sessão, podemos sair a ganhar. Está visível a minha projeção? Está. Sim, está, sim, está. Obrigado. Então, objetivos da sessão. Primeiro objetivo é sair daqui enriquecido acerca de estratégias de organização das sessões teóricas presenciais no ensino superior. E aprimorar o segundo objetivo, portanto, aprimorar, aperfeiçoar componentes do plano de aulas. Bom, nós partimos do princípio que essas estratégias são conhecidas, componentes do plano de aula também são conhecidos. O que nós queremos fazer aqui é partilhar ideias e enriquecer as nossas ideias a respeito de estratégias de organização das sessões teóricas e também de componentes do plano de aula. E ao pretender enriquecer as estratégias e aprimorar componentes do plano de aula, a expectativa é que, ao lecionarmos as nossas aulas na Universidade Africana do Futuro, haja efetivamente a visualização desses aspectos, e que também será um indicador de podermos melhorar as nossas práticas no nosso dia a dia como docentes no ensino superior. Então, metodologia proposta para hoje, primeiro é método ativo, e depois desse método ativo, nós teremos uma exposição dialogada. Portanto, aqui no método ativo, esta proposta será mediante uma consulta prévia, e se concordarem, nós vamos avançar com o método ativo, mas se, os que se pronunciarem forem poucos, os que se pronunciarem de forma a favor deste método, forem poucos em relação aos restantes que não se pronunciarem a favor
ou que se pronunciarem contra este método, então vamos dar continuidade com nossa aula de forma normal, com nossa sessão de forma normal. Então, o que se pretende aqui com essas duas metodologias? Método ativo, exposição dialogada. Pretende-se, a proposta é essa: dentro de 15 minutos, queremos uma pesquisa rápida que cada colega vai fazer. E o que efetivamente vai pesquisar na internet? Vamos precisar que pesquise as formas, 3 formas de organização de sessões teóricas, três formas de organização de sessões teóricas no ensino superior. E depois dos 15 minutos, em forma de exposição dialogada, chuva de ideias, vamos precisar que os participantes apresentem essas 3 formas de organização de sessões teóricas no ensino superior. Sem, no entanto, deixar de fora as vantagens desta forma, que vai apresentar, as desvantagens dessa forma, que vai apresentar, os possíveis obstáculos ao querermos ensaiar essas 3 formas de organização, ou podem ser desafios de cada forma, não é? Se identificamos 3 formas, vai apresentar vantagens, vai apresentar desvantagens, vai apresentar obstáculos ou desafios que podemos encarar ao querer implementar estas formas. Então, esta é a proposta metodológica. É por isso agora nós fazemos essa questão, né? Qual é a melhor forma de organizar as sessões teóricas no ensino superior presencial? Vamos começar aqui com presencial, porque a distância é basicamente o que nós já estamos a fazer, e nós sabemos também que a distância, o ensino está efetivamente sendo. Muito obrigado. A pergunta é essa: qual é a melhor forma de organizar as sessões teóricas no ensino superior do ponto de vista presencial? Porque estava já a dizer que, do ponto de vista de ensino à distância, o ensino efetivamente está centrado. Essa é a característica principal do ensino à distância, em que o estudante é o centro da aprendizagem. Significa que a partir de já estamos a partilhar essas experiências em cada sessão que nós estamos a realizar. Então, daqui, depois dessa pergunta, eu vou voltar à sessão para saber se essa proposta apresentada progride ou não, é favorável ou não. Quais são vossas opiniões? Os que querem falar podem levantar a mão e responder essa proposta metodológica de pesquisarmos agora mesmo na internet. Temos 15 minutos para fazê-lo, onde vamos buscar 3 formas de organização das sessões teóricas, até podem ser práticas também, teóricas práticas no ensino superior. Então, estou à espera das propostas. Chegou o momento de voltarmos à nossa interação. Agora, depois do método ativo, passamos para a exposição dialogada em torno do trabalho da pesquisa rápida que foi realizada por cada um de nós. Importa referir que a motivação para a pesquisa desta matéria é mesmo para ativar a nossa vontade, ativar a nossa consciência
sobre as diversas formas de organização de ensino que nós podemos adotar na nossa prática docente. Tem sido recorrente e preocupante a ideia de iniciar o ano letivo ou o ano acadêmico e terminá-lo com a organização tradicional. Quando falamos da organização tradicional, nos referimos à organização aquela que tivemos no ensino primário, no ensino secundário, em que o professor está localizado de frente, do lado do quadro, enquanto que o resto dos alunos, um olhando na nuca do outro, todos posicionados e direcionados em relação ao professor, tanto todos na direção do professor. Esta forma tradicional de dispor os alunos em sala de aulas é uma forma que, só pela organização, já diz que o conhecimento está centrado numa pessoa. E todos temos que olhar para esta pessoa. Todos temos que dar atenção a esta pessoa, que é a figura do professor. Então, há esta ideia de encontrarmos outras formas, outras metodologias, outras estratégias de organização da sessão, para abandonarmos esta centralidade do conhecimento científico na pessoa do professor. É claro que em algumas universidades já temos essa disposição talvez fixa, com bancos fixos, com cadeiras fixas, e isto acaba não dando muita mobilidade à sala de aula, não permitindo que o professor mude de estratégia de organização e, através disso, então, tornar as aulas tradicionais. Então, nós queremos ser dessas aulas tradicionais em termos de a postura física da sala de aula. Então, há uma teoria, né, usada principalmente no Ocidente e nas Américas. Eu estava a partilhar isso com uma docente, e ela achou engraçado em África colocar a criança nas costas, tanto que cara a criança, né? Para eles, essa forma, esse hábito cultural de colocar a criança nas costas, de que cara a criança, faz com que diminua o afeto com a mãe, deixe de receber aquilo que é essencial, que é de frente, e fica limitada nas costas, fica só olhando para a nuca. E isso atrasa o desenvolvimento da criança do ponto de vista da inteligência, do afeto emocional e também da sua conexão, não só com a mãe, mas também com os pais, porque os pais acabam também colocando no colo, né? Muitas das vezes. Então, a ideia para eles é colocar em frente, porque aqui tem mais afeto, tem mais contato, e talvez seja por meio disso que nós vamos estudar as várias formas de organização de ensino, olhando para as vantagens, desvantagens e obstáculos. Então, tenha bondade, doutora Vânia, que já tinha se predisposto para apresentar a sua rápida pesquisa feita. Boa noite, formador. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, colegas. Não sei se conseguem me ouvir. Muito bem. Conseguimos. Bom, na verdade, eu fiquei um bocadinho dispersa. Sim, eu fiquei um bocadinho dispersa, porque eu percebi a questão, agora que o formador explica, eu percebo que percebi a questão de duas formas diferentes. Mas, ao longo da pesquisa bem rápida, eu encontrei dois itens, que na verdade têm outro conteúdo por dentro, mas vou tentar ser breve. Primeiro, eu percebi, coloquei a pesquisa exatamente como o formador havia sugerido, formas de organização de aulas, né? E lá deram várias imagens e depois deram duas
dois grupos ou dois temas, tipos principais, que é a organização em círculo e a organização em U, em que a maior, bom, de um ponto de vista visual, é como se o ensino realmente estivesse centrado no professor. Mas, quando nós olhamos para a disposição dos alunos, nós percebemos que é uma forma de maior entrosamento entre os alunos, não que necessariamente só venham a se focar naquilo que o docente ou que o professor vai ensinar, mas entre eles também há linhas imaginárias em que o conhecimento e o aprendizado flui de um extremo ao outro. É mais ou menos isso em gesto de resumo que eu tinha para compartilhar. Então, cabe a nós escolher se nós queremos um ensino baseado só no docente ou queremos que hajam essas linhas imaginárias de troca de conhecimento e informação em que tanto o aluno é chamado a pesquisar e trazer informação, ele não vem como aquilo que nós chamamos de filosofia de tábua rasa, como o docente também, o professor tem conteúdo para ensinar e também está aberto a aprender através das linhas imaginárias. E entre os alunos entre si, também trocam o conhecimento daquilo que já trazem consigo, porque não vêm vazios para a aula. E, por outro lado, da pesquisa, eu fui encontrar que depois percebi que são, na verdade, de métodos de ensino, não necessariamente formas de organização da aula, que seria o ensino híbrido, a aprendizagem baseada na resolução de problemas, sala de aulas invertidas. Isto eu vou deixar que o formador nos diga se é algo a ser abordado agora ou estaria mesmo fora de contexto. Obrigada. Quinta-feira, métodos de ensino, quinta-feira. Métodos, técnicas e meios de ensino, quinta-feira. Oh, tá certo. Vou aguardar, então. Obrigada. Tá certo. Então, falou da forma de organização em U, que apresento aqui, e em E em círculo, círculo, certo? sim. Sim, Obrigado. obrigada. Não trouxe aqui vantagens e desvantagens. Trouxe vantagens, desvantagens, desafios. Bom, a pesquisa foi bem rápida, então nem vou mentir que encontrei desvantagens. Não, na verdade eu não vi desvantagem. A maior desvantagem que eu vi, entre aspas, eu até falei, que é como se o ensino estivesse centrado no formador ou no professor. Não que houvesse uma correspondência ou uma troca de aprendizagem em que o aluno não vem como uma tábua rasa, mas tem também um conhecimento a compartilhar. Obrigada. Obrigado. Vamos ouvir o colega a seguir. Só levantar a mão para falar. Sim, doutor Gabi. Doutor Gabi, tenha bondade. Doutor Gabi, peço para ativar seu microfone. Aqui Resende, boa noite. Sim, Resende. Sim, aqui Resende. Sim. Sim. Não sei se consegue me ouvir. Sim. Consigo. Bem, eu gostaria só de contribuir com as vantagens da metodologia ativa. Sim, aqui vamos ver que na metodologia ativa permite que o aluno, não é, possa contribuir com algumas ideias e que não seja somente o docente apresentar como se fosse uma aula expositiva. Aí as aulas deixam de ser expositivas, o aluno passa a ser mais ativo dentro da sua explanação, também permite um aprendizado mais eficaz. Está bem, doutor Resende. Gostaria de saber de que forma de organização de ensino está a tratar? Estou a falar de ensino híbrido ou ativo. Muito bem. Doutor Resende foi para os métodos. Doutor Resende foi para os métodos.
Aqui nós estamos a falar sobre a forma de organização da sala, da sessão. A ideia não era ir pesquisar métodos. Os métodos reservamos para quinta-feira. Métodos, técnicas e material didático. Aqui estamos a tratar sobre formas de organização do ensino. Ok, muito obrigado. Doutora Elizabeth, tenha bondade. Sim, boa noite. Boa noite. Com a permissão do docente, eu gostaria de expor aquilo que eu consegui investigar nessa pesquisa rápida. O que eu pude explicar é que o docente, o facilitador, ele estava de frente e os estudantes ou os discentes, eles estavam por detrás com o monitor e ele está a dar a aula com... Estava a dar a aula e para mim deu para perceber que era uma forma híbrida, porque era presencial e ao mesmo tempo com uso de computador. Essa foi a primeira imagem que eu percebi. A segunda imagem percebi também de uma forma tradicional em que o docente estava a dar aulas e os alunos estavam sentados. Eu posso dar exemplo, assim como estão agrupados as cadeiras da UEM, para quem conhece o UEM. E o outro exemplo, a outra figura que eu vi foi trabalho em grupo, onde os estudantes encontravam-se em grupos a discutir uma determinada matéria. Também pude ver os estudantes em grupo, em forma de biblioteca, e aquilo dava para perceber que era um trabalho de pesquisa, isto é, em que o docente deu um trabalho e os estudantes saíram para pesquisar. Também apareceu ali uma imagem em que o docente estava fora, com os alunos fora. Acredito que era uma aula prática, e anteriormente, na aula passada, nós falamos que era, podemos considerar que era o tipo de aula de oficina ou de laboratório, porque dos jeitos que estavam fora, dava para perceber que era uma interação, não só o docente a dar a aula, mas também que havia uma interação entre eles. E obrigado. Muito obrigado, doutora Ananias. Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite. Sim, tenha bondade. Sim, boa noite. Sim, eu de fato também estava a ver essas imagens relacionadas com esta projeção que o doutor está a colocar aqui. A minha interpretação é no sentido de que, de fato, a primeira... Boa noite. Esta organização, uma carteira em frente da outra. E isto, de fato, é o que nós temos vindo a fazer, tornando-se um desafio. Primeiro é porque a segunda e a terceira imagem, em formato de ou grupos, seria mesmo a questão de grupos de trabalho. Mas numa aula normal, a imagem 1 é que ela prevalece, no sentido de que muitas das vezes deparamos com um desafio de maior número de estudantes que temos na sala de aulas. Então, tem sido esta a forma de organizar. Mesmo com essa disposição da imagem 1 aqui apresentada, ele saber que o lugar dele, para poder interagir melhor ou criar um melhor ambiente na sua aula, não será sentar, portanto, na cadeira que está disponível para ele, mas terá que se movimentar, tendo em conta a criação de um ambiente para poder interagir com todos os estudantes. Portanto, era este o comentário. Então, o que normalmente tem sido feito nas outras imagens é quando se trata mesmo de um trabalho em grupo. Dada a realidade que nós temos, de fato, nas nossas salas de aulas e o número de estudantes que nós temos nas salas de aulas. Obrigado.
Muito obrigado. Já veio aqui um desafio. O maior número de alunos dentro de uma sala de aulas dificulta a organização da sessão. Bom, é assim. Talvez estamos aqui com alguns colegas que estão a dizer, olha, bom, está a falar de organização de uma sala. Eu prefiro sair, porque isso não tem nenhuma relevância. Mas são vários estudos feitos. Um deles é este que o professor Zicai está aqui a partilhar, e esses estudos mostram a extrema importância de saber ou de encontrar formas de organizar a sessão que mudam em tudo, em termos de processo de ensino-aprendizagem. Parece que é só disposição de carteira, mas, na verdade, mudam todo o cenário do processo de ensino-aprendizagem no ensino superior. Podem ter, e não só. Então, se não darmos relevância, continuaremos ou a usar as formas que nós conhecemos ou a usar a forma tradicional. E isso vai prevalecer. E não vamos encontrar as mudanças significativas que nós estamos a esperar que aconteçam. Vejam que nós estamos a falar aqui de forma de organização de sessões teóricas no ensino superior. E as universidades mais evoluídas, elas exigem que o docente use essas diversas formas de organizar o ensino superior, organizar a sessão no ensino superior, porque já tem teorias que fundamentam as grandes vantagens dessa forma de organizar. Portanto, eu gostaria que não menosprezassem essa sessão por causa do conteúdo que estamos a tratar. Na verdade, é um conteúdo muito importante, até porque eu ainda não tratei a fundo. Ainda vamos debater, depois tomar a palavra por uns 5, 10 minutos para tratar a fundo esta situação. Muito obrigado. Os colegas seguintes que vão falar, eu espero que não repitam o que já foi dito, só para não ocuparmos muito tempo. Traga alguma inovação, traga alguma informação que ainda não foi dita para que a sessão seja enriquecedora. Muito obrigado. Vamos falar agora com a colega, com o Dr. Eleutério Macanza. Boa noite, formador. Boa noite, prezados colegas. Bom, alguma coisa alguns colegas já falaram, mas pelas formas aqui pesquisadas e apresentadas na tela, como o professor disse, devíamos olhar para 3 formas. Eu escolheria, por exemplo, a forma de organização em fileira, que é aquela tradicional, a forma de organização microgrupos. Há uma fotografia que foi apresentada onde tinha 3 grupos formados, e também lá o professor, e também a forma de U ou de círculo. Mas por causa da característica que cada uma tem, dependendo do tipo de método a ser aplicado, cada uma das formas será vantajosa. Então, se a aula for expositiva, onde o professor será o centro da atenção, então podemos privilegiar a fileira. Então, se nós vamos tratar de uma questão de uma elaboração conjunta, onde vamos dar temas aos grupos, os grupos vão debater e o professor vai passar em cada grupo, esclarecendo pequenas dificuldades que eles podem encontrar durante a elaboração, e, por fim, discutir-se todos os grupos. Então, podemos também ter a forma circular, como eu já havia dito, onde nós podemos ter aqui uma elaboração conjunta ou aí uma chuva de ideias, onde o professor está no centro como mediador e todos os alunos podem se olhar e interagir uns com os outros, e o professor também como mediador. Então, o desafio, um deles é aquilo que o docente havia falado, outro colega, né? Que é o problema de rácio professor-aluno e o espaço físico que as nossas faculdades apresentam. Muito obrigado. Obrigado. Como ultrapassar esse desafio, na sua opinião?
Imaginemos que a turma tenha 60 alunos. Bom, olhando para aquilo que seria a estratégia de como ultrapassar, eu poderia, querendo fazer valer... Alô? Alguém consegue me ouvir? Sim, sim. Sim, querendo fazer valer o método, como o professor acaba de falar, que a questão não é somente a disposição das cadeiras, é fazer com que o chá esteja lá, não é? Haja lá a competência, a habilidade, não é? Então, se nós queremos fazer com que o chá esteja completo, ou seja, de facto, o chá possa repartir a aula em partes, 45 minutos com um grupo, 40 minutos com outro grupo, porque na verdade o que eu quero com aquele objetivo de formar em U ou formar em microgrupos é buscar alguma competência dos estudantes naquela aula. Então essa seria uma das saídas que eu poderia usar. Obrigado. Disse que qual seria a estratégia? Desculpe, não percebi muito bem. Sendo que a aula teria 90 minutos, eu poderia repartir em 45 minutos para um grupo e 45 minutos para o outro grupo. Obrigado. Ok, obrigado. Muito bem. Doutora Laurinda? Ative seu microfone, por favor. Sim, sim. Posso falar? Vou falar. Sim, na verdade sou eu, doutor. Tá certo, tá certo. Estou minimamente já satisfeito. Há algumas coisas, muitas coisas que eu queria apresentar já estão ultrapassadas, mas poderia acrescentar só que, como falou o colega Eleutério, acaba de dizer, o chá tem que estar sempre presente durante as nossas aulas, não é? A nossa atividade de lecionação. Então, e em cada momento, nós devemos adotar a estratégia conveniente, mais produtiva, de modo a partilharmos o conhecimento com o estudante, pois somos parceiros. Em cada momento que possamos ter uma negociação que resulte em aprendizagem. Portanto, para as aulas expositivas, não é? Aquele método tradicional que nós normalmente vimos usando, e atendendo também ao tamanho das turmas que as nossas instituições de ensino superior comportam, seria a ideal. Mas para todos os outros tipos de aulas, não é? Poderíamos adotar ou em forma de círculo ou em forma de U. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Eu penso que fizeram a pesquisa rápida, encontraram ali algum material, e vou pedir ao Dr. Zicai para continuar com este slide que está a apresentar, começando mesmo da tradicional. São praticamente os mesmos que eu tenho. E deixa eu dizer o seguinte a respeito de forma de organização da sessão. Primeiro é que a organização de uma sala de aulas no ensino superior deveria ser em qualquer nível de ensino. Depende da metodologia que foi escolhida para facilitar a tal sessão. Significa não é aleatório. Ou não é assim, chegou na sala de aulas, hoje pensei em U e fica U. Hoje não, fica método tradicional e fica assim em fileiras o professor à frente. A organização deve estar em consonância com a estratégia metodológica a ser utilizada naquela sessão. Então, o que vai acontecer? Ou o que tem acontecido, muitas das vezes, tem acontecido que os alunos estão dispostos nesta forma tradicional, que está projetada aqui, só que o método ou a estratégia metodológica escolhida pelo professor não é adequada a esta forma de organização.
Logo, há aqui um problema que vai acontecer. Qual é? É que uma parte ou grande parte desses estudantes não vão atingir os objetivos preconizados, porque os objetivos preconizados é que determinam a metodologia a usar. A metodologia a usar na sessão determina a forma da organização do ensino. Então, se esses três elementos não estão conectados, logo há uma interferência aqui no processo de ensino e aprendizagem. E um outro aspecto muito importante que está relacionado a essa situação é que alguns problemas que podemos encontrar na psicopedagogia que interferem no processo de ensino-aprendizagem, nesta situação tradicional, não vão ser resolvidos. E eu penso que tem sido comum até agora, assim que cada um está na sua casa, no seu local de trabalho, nos encontramos de forma virtual, só para falar daquele friozinho na barriga, depois transpira, depois o coração bate. Por quê? Porque muitas das vezes não se criaram oportunidades de minimizar essa situação, de falar em público. E a ideia de mudar de estratégias de organização da sala de aula para o decurso de uma sessão também é um aspecto curativo, é um aspecto psicopedagógico, né? Para além de resolver a questão de medo, de falta de aproximação, para além de resolver a questão de bullying, resolve várias outras situações que estão dentro desse complexo de ensino e aprendizagem, ou processo de ensino e processo de aprendizagem. Então, a primeira coisa que nós devemos saber é que a forma de organização é influenciada pelo método que nós escolhemos. O método que nós escolhemos é determinado pelo objetivo que nós queremos atingir. Então, há esta simbiose em termos de organização da sessão. Ok, agora peço para passar para a disposição a seguir. Isso. Estamos a ver aqui aluno ou disposição de carteiras em grupo de 6, né? Em grupo de 6. Ao pretender dispor as carteiras ou facilitar uma sessão com esta disposição ou com outras que vão seguir, é necessário informar os alunos antes da sessão. Significa que já é uma programação feita. Esta ideia não pode ser brusca aos alunos. Ao terminar uma determinada sessão, para a próxima sessão, nós informamos aquilo que vai acontecer na segunda sessão, ou na sessão seguinte, em termos de organização da sala de aula, a disposição de carteiras e o propósito que se pretende atingir. Então, não pode ser assim de forma brusca. Significa que os estudantes devem ser informados sobre aquilo que vai acontecer. E não pode ser improviso também. Logo, mais uma vez, somos chamados a planificar. Somos chamados a planificar para dizer aquilo que vai acontecer na sessão que vai se apresentar. Para dizer como é que estarão dispostos. E, se for possível, a atividade que vão desenvolver. Se não for necessário distribuir atividades, porque vai ser simples, então
nós vamos adotar esta forma de organização com base nessas informações prévias que eu estou a dar aqui. Então, é comum nos docentes chegar... Hoje eu pensei em mesa redonda. Vamos nos dispor em mesa redonda, está bem? Organizou, informou os alunos previamente, a metodologia que definiu para a sessão vai de acordo com a organização que pretende realizar na sala. E estávamos a falar aqui de número elevado de alunos por sala de aulas, e que podem, se nós queremos adotar essas medidas, essas estratégias podem ser divididas em blocos, né? Por exemplo, temos 60 alunos, achamos que queremos fazer esse trabalho com 20 alunos, podemos fazer bloco A, B, C e dividir sem problemas. Ou seja, o mesmo conteúdo a ser aprendido em tempo diferente, mas no mesmo espaço e na mesma forma de organização. Então, o que isso vai permitir? O que isso vai permitir ao docente? Vai permitir perceber que o mesmo conteúdo a ser lecionado no mesmo espaço em diferentes tempos, né, haja um feedback também diferente, porque os alunos são diferentes, os estudantes são diferentes. Então, há aqui uma grande vantagem ao fazer comparação entre esses 3 grupos ou 2 grupos que terão sido definidos pelo docente. Se nós fazermos essa experiência, estamos a tratar, por exemplo, vamos lá, de um conteúdo, vamos lá, fontes locais de interesse histórico na Angola. E dividimos os alunos em 2 grupos. Eles são muitos e pode criar dificuldade. Então, uns, enquanto vão para uma atividade, outros estão na sala de aulas, vão tratando sobre locais de interesse histórico. No final dessa sessão, quando nós tivermos o segundo grupo para a mesma aprendizagem, havemos de deparar com uma grande diferença em termos de percepção da matéria, em termos de interação, em termos de conclusão daquilo que nós estaremos a tratar. Então, está a ver que aqui há tempos diferentes para uma única turma. Isso exige uma planificação muito séria. Muito séria. Já, se nós temos alunos, temos um número de estudantes que não varia tanto assim em relação ao material, aos recursos disponíveis. Então, nós podemos fazer isso num só tempo, mas também usando vários métodos. Por exemplo, nesta disposição que estamos a ver, podemos usar o GV e o GO, né, que é grupo verbal e grupo organizacional. E penso que nas vossas pesquisas encontraram esta metodologia, que é muito interessante, que tira o papel de professor na sala de aula, de docente, e dá mais liberdade a esses grupos tratarem sobre a matéria a ser estudada, né? Então, havemos de ver essa estratégia metodológica já na quinta-feira. O que é isso? Grupo verbal e grupo observacional. Depois temos aqui a mesa, a organização em forma de círculo, né? Que permite também uma interação muito forte entre os participantes, haja mais, desenvolve-se mais confiança, autonomia. Nós estamos muito a falar sobre autonomia neste curso, então esta forma de organização permite esse desenvolvimento da autonomia entre os estudantes, porque esse falar
esse se pronunciar, esse participar em forma de círculo, traz aqui, desenvolve autoconfiança no estudante, desenvolve autonomia, desenvolve segurança também naquilo que ele vai dizer e naquilo que ele vai desenvolver. Portanto, é tão importante usar também esta metodologia de círculo. E temos esta disposição de filas e colunas, né? Que é quase, tem quase a mesma característica com a organização tradicional, mas o mais importante é que nesta perspectiva nós temos alunos dispostos não só de forma um atrás do outro, mas também temos na horizontal, né, em paralelos que permitem uma interação. Por exemplo, existem fichas didáticas. As fichas didáticas que no decurso da aula podem ser introduzidas para conversarem ou para desenvolverem um conhecimento científico que está a ser discutido naquela altura a dois, né? E esta disposição permite que eles conversem a dois, né? Os externos, os que estão nas laterais, com os que estão no interior, e depois fazerem troca, os que estão no interior entre si e os que estão nas periferias também entre si. Portanto, pode haver essa troca e existem várias estratégias para isso, existem várias estratégias sobre essas disposições e se nós formos, por exemplo, para este manual, havemos de encontrar muitas abordagens a respeito de vantagens, desvantagens sobre a organização do espaço de sala de aulas. Então, em resumo, poderia trazer esta informação que acabei de trazer. Encontramos essa informação, essa disposição também em forma de L, disposição frontal, disposição corporativa, disposição em grupos de 2, em pares de 2, em pares de 3, né? E todas essas disposições adotadas pelo docente, variadas em função dos conteúdos, em função da metodologia, uma disposição para outra. Até no final do semestre, nós temos alunos diferenciados dentro da nossa atividade docente. E em didática está provado, né, que é importante que dentro da ação do docente haja essa variação. Eu trazia ali qual é a melhor disposição que nós podemos adotar. Não existe a melhor. O importante é variar essas disposições em função dos conteúdos a serem lecionados, em função das metodologias que o professor tenha selecionado para aplicar. Então, essas são as formas. Eu quero crer que, do ponto de vista do docente que está a participar dessa sessão, ao entrar, daqui a pouco iniciam as aulas, né? Espero que haja haja essa iniciativa de poderem dispor os alunos nessas várias formas de organizar as salas de aulas. E aqui nós temos a diferença entre grupo em aprendizagem corporativa e grupos de trabalho tradicional, que eu vou deixar mesmo para a vossa leitura, porque eu pretendo passar para o segundo conteúdo do dia. Se haver alguma... Sim, doutor Eleutério?
Doutor Eleutério Ananias Coana. Tenha bondade. Sim, eu só queria, de fato, comentar que é uma boa aprendizagem, porque, independentemente do número de estudantes, ter em conta o tipo de aula, a metodologia a ser aplicada, eu penso que este modelo que está a trazer vai ajudar na melhoria da nossa prestação em termos de ensino e aprendizagem, voltado de fato para o próprio estudante. Então, é um exercício que somos muito desafiados. Vamos, de fato, trazer esta nova visão, esta nova abordagem, de não ficar apenas no modelo, aquele modelo a própria universidade, o próprio Instituto Superior pode, de fato, colocar, e nós, como docentes, podemos, de fato, adotar estes métodos aqui que estamos a aprender. Muito obrigado pela contribuição. Mais alguém? Tenha bondade. Está certo. Não havendo, vou pedir para silenciar os microfones, porque vamos passar para componentes de plano de aulas. Pedia um dos assessores técnicos para silenciar aí o microfone que está aberto. Então, quanto a componentes a terem ou a constar dentro do plano de aulas, podem ter várias denominações, como nós acharmos melhor. A estrutura, né, e a disposição de conteúdos depende de cada docente. Não existe nenhuma fórmula mecânica ou tradicional para isso. O importante é que, tendo conteúdo que tenha sido extraído do plano analítico, e, por sua vez, esse plano analítico que tenha sido elaborado com o programa do curso, ou seja, o plano temático, então, nós temos o conteúdo a lecionar e este conteúdo primeiro deve nos apresentar os objetivos, né? E como dizia um colega anteriormente, temos que aprender sobre isso. E eu sei que muitos de nós podemos ter alguma dificuldade em definir os objetivos ou encontrar os verbos catalogados em verbos para atender o aspecto cognitivo do estudante, verbos para incentivar a ação psicomotora do estudante e verbos para desenvolver a questão atitudinal. Então, para nós percebermos como definir esses objetivos em função desses níveis de conhecimento ou dentro desses níveis que são apresentados, será importante nos familiarizarmos com a definição dos objetivos em função das taxonomias de Bloom, né? É recorrente, muitos docentes recorrem às taxonomias de Bloom para definir os objetivos de uma determinada sessão, né? Então, e até nas pesquisas, eu lembro que estava a discutir nas últimas
jornadas científicas com os meus pares, com os meus colegas, sobre a necessidade de usar os objetivos, de definir os objetivos em função das taxonomias de Bloom. Um dos meus pares dizia, deve me provar isso com obras científicas. Para mim, não existe uma definição tácita sobre usar ou não avaliar nos objetivos gerais e nos objetivos específicos. Não existe um manual que possa defender isso, que tenho que usar objetivos, eu tenho que usar o objetivo, compreender como objetivo geral e compreender como objetivo específico. E eu uso como eu achar que tenho que usar em função daquilo que eu quero ter na pesquisa. Então, eu dizia, ele está bem, eu ouvi o que você acabou de dizer, é importante, mas para facilitarmos os estudantes, para além de existirem esses manuais que defendem isso, para facilitar o estudante a elaboração da sua monografia, do seu projeto, de um trabalho. Professor Bonda, já ficamos sem lhe ouvir. Obrigado. Facilita, de fato, o uso, facilita, de fato, o uso desses objetivos. Como definir os objetivos? Então, é preciso definirmos dentro da sessão. Se estamos a definir objetivos em função de um determinado conteúdo, então, usarmos objetivos para o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento psicomotor e o desenvolvimento afetivo atitudinal. Esses objetivos são definidos em função de conteúdos. Os conteúdos que nós vamos tratar, já devemos definir também a estratégia ou estratégias, né, que vamos usar para que esses conteúdos sejam facilitados aos estudantes. E como nós vamos desenhar estratégias, então vamos precisar de recursos. Vamos precisar de recursos didáticos, neste caso, para viabilizar a metodologia que nós vamos escolher e, portanto, materializar os conteúdos selecionados para serem lecionados. E para nós conseguirmos organizar os conteúdos, definir as estratégias e os recursos, vamos precisar de uma espécie de cronograma. O que vai ser cronograma nesse sentido? Vai ser a divisão de atividades em função do tempo e do espaço. Então, vai ser o cronograma. Não será necessariamente o cronograma como nos apresentamos no projeto de pesquisa, mas é um cronograma que vai dizer: vou usar recurso X dentro da estratégia X sobre o conteúdo X. E não deve faltar a avaliação, que é a medição, portanto, ou a satisfação da questão que o docente tem sobre aquilo que eu ensinei, se de fato as pessoas, os estudantes entenderam. E como já víamos também falando assim de forma sintética, a avaliação é feita em função dos objetivos definidos. Significa que as questões que vão ser colocadas aqui para ter a informação sobre o nível de aprendizagem desse conteúdo devem ser questões que procuram avaliar os objetivos, mas não só avaliar o cognitivo.
não só avaliar o psicomotor, mas avaliar os três. Significa que a forma de elaborar essas questões da avaliação da sessão devem ir em consonância, devem corresponder a esses três níveis de objetivos que temos aqui. E assim nós vamos perceber se de fato a aula foi entendida, se os estudantes estão claros, se os estudantes conseguem exteriorizar o que aprenderam, o que nos garante isso é a avaliação. Na verdade, a nossa vida toda, fazemos avaliação. Estamos todo momento a avaliar. Inclusive, nesse curso estamos a avaliar se vale a pena ou não, se está sendo bom ou não, se temos que continuar ou não. Estamos a avaliar os conteúdos. O conteúdo de hoje não gostei muito, mas da semana passada foi bom. Não, talvez o da próxima vai ser melhor. Então, todo momento nós estamos a fazer, estamos em todo momento a avaliar. Na nossa vida toda estamos a avaliar. Por isso, não deve faltar a questão da avaliação dentro deste cronograma. Então, em termos de conteúdos, nós não podemos deixar de lado os fatos, não podemos deixar de lado conceitos, não podemos deixar de lado procedimentos e não podemos deixar de lado a questão atitudinal. Então, é importante perceber que eu terei, penso que vai ser mesmo na próxima sessão, em vez de apresentar um esqueleto vazio como este, eu vou trazer aqui um exemplo concreto de um plano de aula. Estou aqui a procurar um conteúdo em função das disciplinas que nós temos, mas as não escolhidas, né, para permitir que não só podemos olhar para essa estrutura vazia, mas essa estrutura do ponto de vista do conteúdo propriamente dito dentro do plano. E também é importante saber que, apesar de ter essa estrutura toda ela pronta e bonita, ela não vai se efetivar se não colocarmos em prática. Vai acontecer que os planos serão totalmente bonitos, mas na operacionalização agora do plano estarmos a 10%, 15%. Então, é preciso também perceber que, ao fazer esse plano, é importante o docente levar em conta a questão da motivação, né, que seria engajamento, engajar os estudantes para aquela aprendizagem. Então, é preciso fazer essa pergunta. Ao iniciar, como é que eu vou engajar os estudantes? Ao iniciar essa sessão. E depois, o conteúdo que eu trago leva os estudantes a refletirem, a reflexão, levam os estudantes a uma determinada crítica, levam os estudantes a questionar, levam os estudantes sentem-se desafiados com o conteúdo que trago. Então, essas são algumas questões fundamentais quando nós tratamos de elaborar um plano e um plano de sessão para estudantes de ensino superior. Bom, eu vou parar por aqui, vou esperar que hajam interações, dúvidas, né? E eu vou esclarecer. Muito obrigado. Sim. Caros colegas,
Não vão me dizer que fiquei sozinho aqui. Sim, doutor Estevão. Boa noite de novo. Boa noite. Muito obrigado pelo aprendizado. Está a ser uma grande escola esta formação. Mas, em particular, sobre a sessão de hoje, é verdade que isso, provavelmente, nas próximas sessões, o esqueleto do plano de aulas poderá ter pequenas carnes. Mas não consegui perceber, a voz está baixa, desculpa. Não, dizia que tinha dito que sobre o esqueleto do plano de aula, que acaba de apresentar, provavelmente nas próximas sessões poderá ter algumas carnes, no sentido de melhorar a compreensão, em termos de conteúdo. Mas queria pedir, quando fosse criar essa informação, talvez para cada um dos 3 tipos de objetivos, como foi dito aqui, pudesse trazer alguns verbos que são mais usuais. Se puder, em número de 3 ou acima de 3, eu acho que isso nos ajuda a compreender melhor como formular esses objetivos em função do conteúdo que deve ser transmitido. Então, este aqui era o meu pedido. Obrigado. Muito obrigado, doutor Sandro, né, por esse feedback. Vou fazer assim, naquela nossa biblioteca, para além de eu deixar mais alguns manuais, vou fazer isso já, alguns artigos que uso para a elaboração das nossas sessões, vou deixar lá o grupo dos objetivos, né, divididos por cada nível de objetivo. E vou deixar já amanhã essa informação e vamos consumi-la aos poucos quando estivermos na sessão da quinta-feira, ao mostrar agora um plano de aula com conteúdo, ficar mais fácil percebermos como efetivamente deverá estar a questão do plano de aula e definição dos objetivos. Muito obrigado pela sua contribuição. Sim, doutor César Pedro? Sim, boa noite, doutor. Boa noite. Muito obrigado. Estou grato pela aula de hoje, foi muito produtiva e a parte das outras aulas. A minha observação sobre o assunto, sobre os temas aqui apresentados, não foge muito da observação ou da contribuição do colega anterior. Só que eu gostaria que tivéssemos uma pequena ilustração. Por exemplo, falou-se do plano de aula. Acho que o plano de aula é um dos elementos mais importantes para o sucesso, não é, nas nossas atividades. Eu gostaria que trouxesse uma ilustração. Por exemplo, ele falou-se de objetivos, falou-se da parte cognitiva, atitudinal, por aí. Então, falar só... Acho que seria mais produtivo se trouxesse uma ilustração, mas como já prometeu, que o próximo ano vai trazer, estou muito grato. E também recuando um pouco para a questão de... como chama? Esqueci o termo, mas vou explicar. Para a questão da forma como a sala de aulas se apresenta. Aí falou-se de sistema de filas, colunas, por aí. Eu fiquei com alguma dúvida, porque eu não sei em que tipo de assuntos, por exemplo, tem que trazer um posicionamento em forma de por exemplo. Quais são os assuntos ou que tipo de aula eu tenho que trazer, tenho que formar um círculo. Então, eu gostaria acho que será mais produtivo se houvesse uma ilustração ou um exemplo mais específico. E, por exemplo, em aulas de tipo X, é adequado usar um posicionamento assim. Em aulas do tipo Y,
é adequado ou é recomendável usar um posicionamento Y. Então, era isso. Não sei se o professor conseguiu entender a minha colocação. Muito obrigado, doutor. Como disse mesmo, vou trazer aqui o plano com conteúdo já na próxima sessão. Eu prometi para a próxima sessão porque reparei aqui a questão tempo, então não ia ser suficiente para terminar exatamente às 22 horas. Bem, muito obrigado. Então. Sim. Agora, com relação, para não deixar isso para depois, as aulas, e eu deixei aqui 4 tipos de aulas, né? Conferências, seminários, oficinas e deixei também aqui a laboratório. Então, as primeiras 2 conferências, aulas do tipo conferências e aulas do tipo seminários, né, são aulas propícias para tratar, para organizar as turmas nestes formatos que nós demos. Agora, quando se trata de oficinas ou laboratórios, são aulas específicas em que os alunos talvez precisem de um ambiente diferente da sala de aula para atividades práticas que eles vão realizar. Se for na sala de aula, podemos também organizar de forma que os estudantes possam desenvolver as suas atividades práticas sem muita limitação. Portanto, concluindo, as primeiras 2 formas, as conferências e seminários, são propícias para essa forma de organização. Muito obrigado. Doutor Eduardo Kikongo, tenha bondade. Pedimos para ativar seu microfone, doutor. Doutor Eduardo Kikongo, seu microfone está fechado e levantou a mão. Parece que vai falar. Doutor, pedimos para ativar o microfone, está fechado. Muito bem. Enquanto o doutor Eduardo procura ativar o microfone. Já ativou. Sim? Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tenha bondade. Sim. Doutor, eu estava também inquietado com relação ao plano de aula, principalmente o esqueleto, não é? Onde iam fazer parte todos os elementos que fazem parte do plano de aula. Mas, como o doutor disse que irá trazer o esqueleto na quinta-feira, eu me sinto ultrapassado. Está certo. Sim. Muito obrigado. Sim, tá. Sim, doutor Domingos, muito obrigado. Sim, doutor Domingos. Muito obrigado. Boa noite, formador e demais colegas. Apenas queria contribuir ou reforçar a necessidade de termos domínio na formulação de objetivos ou definição de objetivos, porque isso poderá nos ajudar a sabermos como é que nós vamos avaliar nossos estudantes em função dos objetivos e também qual é o nível de complexidade exigido ao estudante em cada um dos objetivos. Portanto, se nós falamos do domínio cognitivo, eu li um bocadinho da taxonomia de Bloom, ela estratifica, portanto, os níveis de complexidade ou de exigência é conhecimento, compreensão, aplicação, análise e por aí em diante. Em que dá um exemplo de que para um estudante poder aplicar, é necessário primeiro que tenha conhecimento e que compreenda. Portanto, com esses conhecimentos já pode nos ajudar tanto a saber como é que nós vamos avaliar os nossos estudantes. Porque é uma discussão que nós tivemos de que há uns estudantes que dominam um tipo de avaliação de conhecimento, de compreensão, de aplicação, só com o conhecimento, com domínio, tanto dessa forma
tanto ou na formulação de objetivos, podemos conseguir ultrapassar a dúvida que nós tínhamos de como é que nós vamos poder avaliar ou mensurar o conhecimento que os nossos estudantes estão a ter. Muito obrigado. Obrigado, foi o último interveniente. Quero agradecer bastante pela vossa participação. Temos aqui, talvez, últimas palavras mesmo de consideração. Sim, tenha bondade, professor. Sim, e eu só queria dizer, muito obrigado a todos pela atenção, queria simplesmente dizer assim, que mesmo quando nós estamos a falar de instalações fabris, falamos de um supermercado, se nós entrarmos, vamos ver a disposição das prateleiras, porque elas são para dar primeiro hipótese de mobilidade por parte do cliente e por parte dos gestores, quer para a movimentação da mercadoria. Quando reparamos numa fábrica, reparamos num supermercado. Onde ver que é só reparar dentro do supermercado que há uma disposição que as prateleiras têm, quer os balcões. A mesma coisa que acontece na sala de aulas. Tem que se reparar na movimentação do professor, na movimentação do estudante para não incomodar os outros, na atenção do próprio estudante, quer na hipótese do professor poder observar se de fato aquele estudante está ou não na aula. E é aí onde nós determinamos, por um lado, o layout da sala. Significa que se eu vou para uma aula onde o conceito é meramente teórico, os alunos tinham sido dados a matéria para ele ler em casa e nós vamos discutir lá na sala, entre nós, o conceito. É melhor ficarmos numa forma circular, em que eu também, como professor, sento. E cada um está a ver a cara do outro. Porque aquela disposição tradicional em que um aluno está atrás do outro, qual é o grande... Acho que muitos foram, como foram estudantes, notavam, né? Para não ser descoberto que não fez TPC, sentava lá no fim da sala, escondidinho lá, para não ser apanhado, porque ficava escondido. E normalmente os que ficam escondidos lá nunca intervêm na sala, devido a essa disposição. Mas se nós estivermos sentados na forma circular, aí começa a criar um problema, porque todos estão a reparar, cada um a ver a cara do outro. Então, tem alguma vantagem ou tem desvantagem? Quando nós vamos, por exemplo, para um laboratório, o laboratório não permite, geralmente não permite a movimentação das bancadas, das mesas. Em geral, elas são fixas, no sentido de que permite esta organização em grupo. E se forem a ver que é um modelo de aulas laboratoriais, as bancadas já são mesmo para conferir grupos, para permitir que o professor vá andando pelas filas e a verificar o que está a acontecer, quer no grupo, quer na experiência individual que está a ser feita. Então, como eu estava a dizer, dependendo dos objetivos da aula, nós determinamos o layout da sala de aula. Determinamos a disposição, quer se há hipótese de movimento do quadro, a disposição do quadro, das carteiras, dos estudantes, porque é para permitir mobilidade do professor, mobilidade dos estudantes, a aprendizagem e a cooperação. E isto é extremamente importante. Então, a disposição nossa do layout da sala de aula é por isso que, em vez de ser regulamentar, institucional, ela é de acordo com a aula do professor naquela sala de aula. Por isso que geralmente as cadeiras não estão fixas. Onde que geralmente as cadeiras estão fixas? É nos anfiteatros, se vocês já notaram. Na maior parte das salas de aula, as cadeiras não estão fixas, para permitir que o professor organize a aula de acordo com aquilo que quer. Eu até já vejo, geralmente quando chegam, senhores,
Eu vou dar um trabalho em grupo, é para fazer em grupo. Os estudantes ficam aí a mexer, a fazer tanto barulho na sala, porque é para dar a tal disposição em grupo. Daí que está-se a dizer, estava a se mostrar hoje, que há outras disposições que todos nós, colegas, podemos implementar. Não só aquela, quando quero fazer o grupo de grupos na sala, que era tradicional, como há outras formas. Só que para isto, tem que reparar a sua aula, os objetivos da aprendizagem e como é que o aluno efetivamente vai poder ter esta aprendizagem. E você repara naquilo que é a disposição para poder permitir que haja aquisição de conhecimentos. Porque não nos esqueçamos que o nosso principal objetivo, quando vamos dar aulas, é que haja aprendizagem, haja aquisição de conhecimento por parte de estudantes. Por isso, nós estamos aqui para competir para uma Olimpíada de ensino entre nós e o estudante. Não, é que o aluno tem que ter aprendizagem. Por quê? Porque aquela disciplina tem objetivos, o curso tem objetivos. Só atingindo os objetivos de aprendizagem da aula é que vai se atingir da disciplina. Atingindo da disciplina, atinge-se o objetivo do curso. E que nós, quando lecionamos, queremos que esses objetivos do curso sejam atingidos. Nós estamos num desafio, uma competição entre eu como professor e o aluno para ver quem é o que. Isso aí, geralmente até é discutido nas avaliações, quando aparecem colegas a dizer, minha avaliação ninguém acaba, minha avaliação não se tira 20. Então, afinal, queria avaliar o quê? Não é a aprendizagem? Então, geralmente a aula está concentrada para garantir que haja aprendizagem. E muito obrigado, desculpe, roubei mais alguns minutos, era só essa pequenina contribuição também. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Zicai. De fato, o professor Zicai enriqueceu aquilo que nós já vínhamos abordando e acabou me lembrando que um dos desafios que podemos encontrar no círculo é das nossas estudantes que vão usar saias muito curtas e vão ficar todas comprometidas, não vão ficar à vontade com essa forma de organização. E por isso eu estava a dizer, é importante informar antes como é que vai ser a sessão seguinte em forma de organização. Senão vamos ver aquilo que não deveríamos ver. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela aula. Até a próxima.